Graça e paz, irmãs, tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro dia de devocional do Pérolas. Aqui quem fala é Jéssica Borges. Eu queria um pouco dar uma continuidade ainda desse assunto de escravidão, mas que foi de segunda-feira. E hoje eu queria trazer uma pessoa da Bíblia aqui de exemplo, que é da mulher do fluxo de sangue. E antes eu queria ler aqui o versículo com as irmãs, que se encontra em Marcos 5, do 24 ao 34, que diz assim: Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aqui, irmãs, podemos ver que aqui fala que ela estava amedrontada. Então ela teve muito medo. E pensando a respeito dessa mulher, acredito que assim, ela deve ter demorado um pouco para saber que ela tinha esse problema, que tinha algo errado com ela, né? Porque todas as mulheres passam por esse período no mês, né? E acredito que para ela ter começado a tomar atitude, de ter investigado o que estava acontecendo com ela, ela deve ter demorado um pouco para cair a ficha, né, do que estava acontecendo com ela. E ela foi atrás de todas as possibilidades, gastou todos os seus recursos. Acredito que em todo esse período ela teve muito medo. Medo do que estava acontecendo, do que poderia acontecer. Aliás, foram 12 anos que ela teve que ficar reclusa, sozinha, porque nesse período, como ela estava impura, ela tinha que ficar afastada de todas as outras pessoas. Ela só poderia ficar junto quem estava na mesma condição que ela. E as outras mulheres que estavam nessas mesmas condições, elas ficavam ali alguns dias e iam embora se purificar. E ela ia ficando. Então eu fico imaginando que por 12 anos ela foi uma pessoa que ficou muito sozinha. Ela não tinha ninguém presente, ela não tinha um marido, não tinha filhos. Aqui não conta, né? Mas se ela tinha alguma família, ela não podia estar com eles, ela tinha que ficar longe, afastada. Então ela é uma pessoa que passou por todo esse período sem alguém ali estar perto mesmo dela, sem alguém de confiança, porque ela era uma pessoa impura, por estar sangrando. E ela procurou várias opiniões, foi atrás de tudo que ela podia, mas nada ajudou. Ela era uma pessoa rejeitada, mas que nunca deixou de ter fé. Porque por mais que passou 12 anos ali, todo mundo dizendo que nada podia acontecer, não tinha cura para ela nunca perdeu a fé. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás dele para receber a cura, porque ela sabia que dali ela poderia ser curada. Mesmo depois de muitos nãos dela já ter recebido na vida dela. Mas ela sabia que ali era algo santo, puro. E ela se diminuiu e foi atrás dele na multidão, escondida, e apenas tocou na borda ali do manto de Jesus, para não deixá-lo impuro, porque ela sabia que ela não era pura e que Jesus era. E no mesmo instante ela foi curada. E Jesus, sentindo ali, ele perguntou quem a tocou. E ela, mesmo com medo, tremendo, como diz ali o versículo, ela se prostrou, se diminuiu e declarou o que tinha acontecido para Jesus, disse toda a verdade.
E Jesus fala para ela que foi a fé dela que curou e que ela foi livre desse mal. E eu fico pensando, irmãs, assim como os discípulos perguntam ali para Jesus, como que Jesus pergunta quem tocou ele, já que ele estava numa multidão que várias pessoas estavam tocando? Eu fico pensando, muitos ali tocaram Jesus. Muitos ali estavam procurando. Muitos estavam ali para ver Jesus. Muitos ali ouviram falar dele, foram atrás dele. Acho que todos ali queriam algo de Jesus. Todos queriam alguma cura, uma palavra. Todos queriam algo de Jesus e estavam ali, tocavam nele, buscavam ele. E porque eles não conseguiram tirar a virtude de Jesus, tirar-lhe o poder de Jesus quando o tocavam. E só ela conseguiu, só ela foi diferente, podemos dizer assim. Porque muitos ali deviam estar buscando Jesus como se fosse o último recurso mesmo para o seu problema. Mas eles não conseguiram extrair esse poder de Jesus como ela conseguiu. E por quê, né? E veja que é porque ela creu. Ela acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Ela acreditou que ele era o Messias, que ele era a sua única salvação e que não importava nada do que já foi falado por ela ao longo de 12 anos. Pensa, 12 anos você falando que você não teria cura, que você ficaria daquele jeito, e por 12 anos você viveu assim. Mas ela soube e creu até o último fio de cabelo dela, que quando ela tocasse em Jesus, ela seria curada, porque Jesus era filho de Deus. E ela não se deixou paralisar, por mais que ela tinha esse medo. Ela foi adiante. E, além de tudo, ela reconheceu o lugar dela. Ela reconheceu que ela era pecadora e reconheceu a santidade de Jesus. E ela queria vê-lo, tocá-lo. E quando ela foi liberta de tudo que um dia paralisou a vida dela, de todo o dia que impediu a vida dela. Ela não deixou se paralisar, porque ela era escrava dessa doença. E a partir daquele momento, ela se tornou livre, porque ela tinha certeza que Jesus ia curá-la. E eu imagino a vida dessa mulher depois, irmãs. Acredito que ela nunca esqueceu da cura que Jesus fez para ela, da fé que ela teve que ir até lá, do medo que ela teve que enfrentar de ir até ele. E eu tenho certeza que ela deve ter deixado ali e testemunhado a vida dela por muitas e muitas pessoas, para que esse testemunho dela nunca fosse esquecido e fosse lembrado por muitos, e também fosse ali uma inspiração de fé para outras pessoas. Porque só Jesus nos liberta, irmãos, de nossos medos, e ele nos torna livre para servi-lo e servir ele com amor e esperança. Porque nem sempre é fácil, nem sempre vamos servir felizes, né, como diz um louvor, mas a gente serve com amor e com esperança, porque ele é o Deus que nos liberta, que nos faz filho e nos tira de toda escravidão, de qualquer sentimento que a gente possa estar vivendo, de qualquer enfermidade que a gente possa estar vivendo, de qualquer depressão que a gente possa estar vivendo, por qualquer angústia que a gente possa estar vivendo. Ele é o Deus que nos liberta, que nos torna livre e que nos faz filhos. Amém? Queria que você enraizasse bastante isso na cabeça de vocês hoje, nessa semana, para nós sermos realmente livres de qualquer sentimento, de qualquer pensamento que possa nos prender de ir adiante e de viver uma vida mais plena e feliz ao lado do Senhor. Queria orar com as irmãs. Querido Deus Pai, agradeço, meu Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço pela vida de cada irmã que está aqui ouvindo, de cada familiar dela. Agradeço, Senhor, ali pelo lar, pelo alimento que o Senhor deu para ela nesse dia de hoje, que são tão pequenas coisas, Senhor, mas que nós podemos ver o cuidado do Senhor em cada detalhe que o Senhor tem em nossas vidas. Agradeço, Senhor, pela sua palavra, que é viva e eterna, que o Senhor deixou para nós. Agradeço, Senhor, por o Senhor estar plantando lá no fundo do nosso coração essa sementinha de que não somos mais escravas, mas que somos livres e que somos filhas do Senhor.
Que o Senhor possa cultivar em nós, Pai, esse sentimento de liberdade e de servir ao Senhor com amor e com esperança, porque o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que liberta e é o Deus que cuida de nós. É o Deus, é o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, é o que nos pega no colo e é o nosso lugar mais seguro que a gente pode estar. Peço que o Senhor cuide de cada uma, Pai, que dê uma noite abençoada, que traz paz e tranquilidade a esse coração, que dê ousadia e que tire, Pai, qualquer sentimento de escravidão que essa pessoa possa ter. Que tire, Pai, qualquer enfermidade que possa trazer escravidão para a vida dessa pessoa. Que essa pessoa encontre, Pai, cura. Em nome do Senhor Jesus. Que ela não seja só mais uma pessoa na multidão que estava ali buscando ao Senhor. Que ela não seja só mais uma pessoa que estava ali sedenta, também querendo te ouvir, querendo te tocar, querendo que o Senhor seja a cura, mas que ela seja igual essa mulher do fluxo de sangue, que além de te procurar, ela creu que o Senhor é o Deus vivo e que só do Senhor pode sair poder. E que não importa o que falaram, não importa o que disseram sobre a vida dessa pessoa, não importa o que já colocaram sobre a vida dessa pessoa, mas que o Senhor dá a última palavra, que o Senhor tem poder, que o Senhor tem salvação e o Senhor tem a cura. Agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus por essa palavra e que o Senhor edifique a vida dessa irmã que está ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.